Veja, e diz que Deus nos tem veja que ele está falando os versículos. Você pode ir na Bíblia e ver se está escrito isso. Agora, se você é cristão, tudo bem. Se você não é, aí é mais complicado você aceitar a Bíblia, que é dos cristãos. agrada de sacrifício e de holocaustos, mas que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Esse é um outro princípio espiritual. Sempre isso será verdade. Para Deus, sempre obedecer é muito superior a sacrificar. E então, irmãos, a palavra de Deus enuncia muitos e variados princípios que mostram para nós quais são os caminhos de Deus. Talvez mais um ainda para nos ajudar. Oséias 9:10, um lindo versículo. Oséias capítulo 9, versículo 10, diz assim: Achei a Israel como uvas no deserto, e vi a vossos pais como primícias de uma figueira nova. Mas eles se foram para Baal Peor e se consagraram a uma vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Né? Tornar-se abomináveis como aquilo que amaram, coisas que não é do Espírito. Última parte do versículo. E se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Qual é o princípio espiritual aí? Nós nos tornamos semelhantes àquilo que amamos. Esse não é um princípio espiritual maravilhoso? Se eu não amo a Cristo, se eu não amo a Deus, se eu não amo ágape ao Espírito Santo, como que eu vou amar minha mulher, meus filhos? Não vou. O amor no nível horizontal, do plano horizontal, eu chamo o plano da hipocrisia, o plano do homem, é um amor que eu diria efêmero em relação ao amor de Deus por nós, que deu seu próprio filho para tirar o pecado da gente, porque a gente estava morto em delitos e pecados. E nós? O que estamos fazendo? Vamos pensar em frutificar? Porque se nós amamos o nosso Senhor Jesus, nós nos tornaremos semelhantes a Ele. O Espírito Santo foi enviado para realizar esse trabalho nos nossos corações. E, de novo, esse é um princípio espiritual imutável, assim como todos os outros. Porque Deus não sofre variação e nem sombra de mudança. Então, esses são alguns exemplos do que seriam princípios espirituais. O homem de Deus no passado já disse que nós precisamos ser tão atentos quando lemos a palavra de Deus para buscarmos princípios espirituais. Irmão, se isso não fosse assim, faríamos uma primeira pergunta: o que nós vamos fazer com o Velho Testamento? 39 livros. O que nós vamos fazer com eles? Nós vamos conhecer história? Nós vamos ler poesia, por mais lindas que elas sejam, e são. Nós vamos conhecer profecias, 17 livros de profecias, no meio desses 39 livros. É isso que nós estamos interessados em primeiro plano? Não. Nós precisamos ver na história, na poesia, na profecia, princípios espirituais. Porque o Deus do Novo Testamento não é diferente do Deus do Velho Testamento. Os tratos de Deus são diferentes. A maneira como ele tratou aqui e tratou ali. Porque o trato de Deus no Velho Testamento é como um ensaio de núpcias. Mas os tratos de Deus no Novo Testamento são as núpcias reais. Porque o Cordeiro de Deus foi, então, manifesto. Então, esse é o significado de princípios espirituais. Vamos guardar isso no nosso coração. Porque se não vermos isso, nós perderemos 3 noites olhando um pouco de história da vida de Jacó. Esse não é nosso interesse. Nós queremos conhecer o caminho da frutificação. Guarde então esse versículo de João 15:8 no seu coração como base para tudo que vamos compartilhar. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Glória do Pai na vida dos discípulos. Poxa, pensa bem. Deus quer que a gente frutifique. Deus quer que sejamos discípulos de Cristo. Por que nós não estamos sendo?
Porque o mundo nos corrompe. Porque o mundo nos atrai para o outro lado. Essa que é a verdade. E o próprio Pai Nosso diz no final, não deixeis cair em tentação. Tentação são as coisas do mundo. O eu, a vontade nossa, a arrogância, vem tudo de Lúcifer. Do Senhor Jesus, mas na medida em que eles produzem muito fruto. Que versículo mais precioso esse. Gênesis 48, 4, que nós acabamos de ler, segundo o texto que lemos no início. O Senhor então disse a Jacó claramente: eis que te farei frutífero. Oh, irmãos, que história é essa, a história de Jacó? Esperamos no Senhor que, ao final dessas 3 noites, tenhamos realmente ganho algo da parte do Senhor no que concerne ao caminho da frutificação. Porque o que ele trabalhou na vida de Jacó foi tão tremendo. Nós estivemos estudando ainda este ano, no início do ano, com uma boa parte de irmãos que também aqui estão, estivemos juntos, em janeiro desse ano, e estudamos sobre a vida de Abraão. E vimos que o Senhor realizou 11 visitas a Abraão. Desde Gênesis 11, parte final, até Gênesis 22, a última visita. Foram 11 visitações maravilhosas. Em cada uma das visitações, o Senhor estava realizando algo na vida de Abraão. E conduzindo Abraão como que em uma escada de 11 degraus. Abraão, Veja, ó, como é interessante como é o processo do cristianismo. Ele vai falar de Abraão. Abraão é pai de Isaac. Isaac é pai de Jacó e o outro que eu esqueci o nome. Abraão, ele era totalmente ligado a outros deuses. E era numa família que fazia imagens de deuses. E, através de 11, se eu não me engano, visitações de Deus, ele foi transformado até consagrar o próprio filho Isaac, com muita idade já, para Deus. Ele vai comentar aí. E aí depois Isaac, então, casa com Rebeca, e aí vai ter Jacó. tio de Ur dos Caldeus, o primeiro degrau. O degrau onde não havia nada senão trevas. Atos capítulo 7, como estudamos, diz assim: o Deus da glória apareceu a Abraão quando este estava em Ur, na Mesopotâmia. Isso também confere com Gênesis capítulo 11, os últimos versículos. Primeira visita. E a partir daí foram mais 10 degraus, até que Abraão foi trabalhado por Deus, veja isso, querido irmão, de uma tal maneira que aquele que saiu de uma terra de trevas e de idolatria, trabalhado por Deus nessas etapas, nessas visitações, ele foi conduzido até ao pináculo desse trabalhar de Deus, descrito em Gênesis 22 e 24. Quando a vida de Abraão foi moldada de uma maneira tão maravilhosa, que aquele que saiu das trevas agora poderia representar Deus, o Pai. Foi isso que vimos. E de tudo. Entenderam? Ele saiu das trevas, isso Abraão, e representou, ou representa na história da Bíblia, Deus, representa Deus, que é o pai de Isaac. É fantástico. Agora, esse lapidar de Deus, essa santificação, essa metanoia, metamorfose, essa purificação, só começa a partir do novo nascimento, para nós nos dias de hoje. E aí nós temos que carregar nossa cruz, porque a coisa não vai ser um mar de rosa. Nós vamos ter que carregar a cruz, que é a cruz de Cristo, que é a cruz de nós nos limparmos desse coração contaminado que temos, por sermos filho lá de Adão e Eva. Duas maneiras maravilhosas. Gênesis 22, Abraão representa Deus o Pai como aquele que entrega o seu único e amado filho, Isaac. Mas não apenas isso. Gênesis 24 agora.
Abraão representa Deus o Pai como aquele que envia o Espírito Santo.